O livro dos títulos, capítulo 28. É o penúltimo. Constança não era viúva ainda, mas o marido já ia bastante doente fazia alguns anos. Ela tinha 5 netos e ainda trabalhava. É Constância, né? A outra é Constança, essa é que está na França. Ela tinha 5 netos e ainda trabalhava, não mais como professora, mas como coordenadora de um curso de formação pedagógica em Bordeaux, para onde havia se mudado. Com a chegada da idade, viver perto de hospitais passou a ser uma conveniência tranquilizadora. Além de diversos trabalhos acadêmicos sobre a cultura pop dos anos 60 e 70, Constância havia escrito 3 romances. 2 deles, Une vie vide e Un amour pour personne, obtiveram um enorme sucesso de crítica, mas venderam modestamente, devido ao seu caráter experimental, julgam alguns. O terceiro, La vie des gens, foi um grande sucesso de vendas a despeito do desprezo da crítica especializada, que o considerou uma história simples, contada de modo mais simples ainda, e não viu nisso qualidade alguma. Dedicava-se no momento ao seu primeiro livro de memórias, mas o trabalho não lhe corria bem. O texto não fluía e ela não atinava com a razão. Desde muito tempo que ela pensava em francês, votava em francês, amava em francês, sonhava com os filhos em francês e, portanto, intencionava escrever as suas memórias em francês. Já tinha escolhido até o título, Un trop de mémoire. Mas as suas lembranças em francês pareciam a tradução ruim de um livro mal escrito. Eu não sei se é un trop ou un trop de mémoire. Constância se escondia do óbvio e não admitia a hipótese de ceder ao razoável, que seria escrever na língua dos acontecimentos. E quando finalmente capitulou e aceitou fazê-lo, descobriu que a sua própria história lhe parecia dublada. Lhe aparecia dublada. Descobriu que a sua própria história lhe aparecia dublada. Os seus amigos, os professores, os namorados, até mesmo os seus pais ou irmão falavam francês nas suas lembranças. Mas as palavras não cabiam certinho no movimento dos lábios, denunciando que a língua original se escondia por trás da que soava. E quando o português logrou irromper por entre a sonoridade do idioma alienígena, ela se sentiu ainda mais estrangeira. Tinha que apurar o ouvido para entender o que estava sendo dito e, mesmo assim, perdia o significado de algumas palavras. O seu passado parecia-lhe aprisionado em uma língua que ela já não falava mais. Como é possível um país inteiro desaparecer de dentro de uma pessoa? Ela se perguntava em francês e nada se esclarecia. Sentada na sala, Constância olhava para a mesa de centro e do centro da mesa, o livro dos títulos olhava para ela. Mas ela olhava sem ver, porque a sua atenção estava voltada para dentro, onde ela buscava a solução para suas angústias criativas. Já era tarde da noite, ela cansou e desistiu de enfrentar o problema na urgência daquele momento. Estendeu a mão e pegou o livro. Leu algumas páginas salteadas com descuidada atenção. Der Mann Moses in die Monotheistische Religion, é alemão, perdão, de Sigmund Freud. Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. The One Inside, de Sam Shepard. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. On the Duty of Civil Disobedience, de Henri David Thoreau. Calabar, o Elogio da Traição, de Chico Buarque e Rui Guerra. Der Ursprung der Familie, das Privaten und des States, alemão, de Frederick Engels, O Alienista, de Machado de Assis. E, de repente, como uma assombração de outro mundo, ergueu-se sobre ela, gigantesca, a imagem de genuíno Jesus, ainda jovem, oferecendo o corpo magro a uma Constança igualmente jovem que lhe pedia ajuda. A sensação daquele abraço ossudo e seco como uma caatinga, mas disposto com virginal pureza, se tornou presente como se nunca passara. Camões. É porque isso é uma estrutura do Camões, nunca passara. E Constança se lembrou de tudo, que era o pouco que havia para ser lembrado, mas lembrou em pormenores. O diálogo no escritório sobre Werther, a carona até o Leblon, o reencontro meses depois, Killers of the Future, a conversa noturna no sofá da sala, o sorvete de creme, até o sabor lhe veio à boca. E a promessa de que a amizade dele por ela venceria a distância e o tempo. E tudo que lembrou falava um português cristalino.
Constância releu o bilhete que ainda sobrevivia guardado dentro do livro e consternou-se ao compreender que naquela noite Jesus havia se valido da palavra amizade porque tivera pudor de confessar uma paixão para a vida inteira. Não teve dúvidas de que o pobre rapaz havia perdido a razão. Talvez ele já estivesse a caminho de perdê-la naqueles dias de juventude. Embora não fosse atenta às modernidades das redes sociais, ficou prisioneira de uma curiosidade irresistível e foi bisbilhotar o Instagram do ressuscitado Jesus Cristo autenticado. E lá encontrou uma longa série de fotos que cobriam os quase 40 anos em que Jesus esteve dedicado à sua pregação. As imagens não têm legenda e são todas muito semelhantes. Jesus está sempre num jardim, vestido com uns lençóis de cores intensas, imitando o modo como é representado nas pinturas do Renascimento, e traz a expressão serena e compadecida de quem se sabe o Senhor da verdade. Em algumas, sorri olhando diretamente para a lente. Em outras, aparece acompanhado de seus seguidores, alguns em camisa de força. Passando o dedo sobre a tela do telefone, Constância faz a sequência de fotos correr velozmente e assiste ao envelhecimento do Filho de Deus numa fração do tempo. E ri, afetuosamente, diante da existência absurda de um Jesus... deixa eu ler de novo essa frase. Droga. E ri, afetuosamente, diante da existência absurda de um Jesus que não morreu. Vou ler o último agora.